A história de Lara, uma menina de 12 anos que nasceu com uma condição rara que afetou suas cordas vocais, fazendo com que sua voz saísse apenas como um sussurro rouco e quase inaudível. Vivendo na periferia de São Paulo com a mãe faxineira, ela enfrenta o bullying constante na escola e a exclusão social por sua diferença. Apaixonada por música, Lara sonha secretamente em cantar, mas sua condição parece tornar isso impossível. Tudo muda quando ela conhece um professor de música aposentado no bairro, que descobre seu talento oculto e a ajuda a encontrar sua verdadeira voz através de uma jornada de superação, amizade e descoberta de que os maiores talentos às vezes vêm embalados de formas inesperadas. Lara sentiu o nó no estômago se apertar quando viu a professora Márcia se aproximar com aquele sorriso forçado que ela já conhecia tão bem. Era segunda-feira, início de mais uma semana na Escola Municipal Professor João Silva, e ela sabia exatamente o que estava por vir. Lara, querida, hoje vamos fazer apresentações orais sobre o projeto de ciências. Você gostaria de começar? A voz da professora soou doce demais, daquele jeito que os adultos falam quando sentem pena de você. Ela balançou a cabeça negativamente, sentindo as bochechas esquentarem. Ao seu redor, podia ouvir os sussurros dos colegas começando. Sempre começavam assim, baixinho, como se ela não pudesse escutar. Ela nem consegue falar direito mesmo. Parece um sapo tentando cantar. Minha avó fala mais alto que ela e ela tem 80 anos. O coração de Lara batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Tentou se encolher ainda mais na carteira do fundo da sala, aquela que sempre escolhia na esperança de passar despercebida. Mas era inútil. Quando você é diferente, não existe lugar para se esconder. A professora Márcia suspirou e chamou outro aluno. Tudo bem, Lara. Rodrigo, você pode começar? Rodrigo, um garoto espigado de 13 anos que se sentava 2 fileiras à frente, se levantou com aquela confiança que Lara invejava. Ele falou por 10 minutos sobre o sistema solar, gesticulando e fazendo piadas que arrancavam risadas da turma. Sua voz preencheu a sala inteira, clara e forte. Lara fechou os olhos e imaginava como seria ter uma voz assim. Quantas vezes ela havia ensaiado apresentações no espelho do banheiro de casa, movendo apenas os lábios, fingindo que as palavras saíam com força e clareza. Quantas vezes havia cantado em silêncio, acompanhando as músicas que tocavam no rádio velho da mãe, sonhando que um dia... Lara! A voz da professora a trouxe de volta à realidade. Você ao menos fez o trabalho? Ela acenou que sim e apontou para o caderno à sua frente. Tinha sido a primeira a terminar a pesquisa sobre os planetas. Tinha desenhado cada um com cuidado, usando as canetas coloridas que economizara dinheiro do lanche durante semanas para comprar. Mas de que adiantava? Ninguém ia ouvir sua explicação mesmo. O sinal do recreio tocou como uma salvação. Lara guardou rapidamente seus materiais e se dirigiu ao banheiro, seu refúgio seguro. Trancou-se numa cabine e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Era sempre assim. Desde que se lembrava de gente, sua voz nunca havia funcionado como a dos outros. Os médicos do posto de saúde haviam explicado para sua mãe algo sobre cordas vocais mal formadas, uma condição rara que fazia com que ela só conseguisse produzir um sussurro rouco, quase inaudível. Dona, sua mãe, havia chorado naquele dia no consultório. Lara tinha apenas 5 anos, mas lembrava perfeitamente da sensação de culpa que sentiu ao ver as lágrimas escorrerem pelo rosto cansado da mãe. Dona trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para manter as 2. Saía de casa às 5 da manhã e só voltava depois das 7 da noite, sempre exausta, sempre preocupada com as contas. Aos finais de semana, pegava trabalhos extras, limpava escritórios, cuidava de jardins, fazia qualquer coisa que aparecesse. E mesmo assim, o dinheiro nunca sobrava. Lara sabia que sua condição era mais um peso nos ombros da mãe. As consultas com especialistas custavam caro demais e o SUS tinha uma lista de espera que parecia infinita.
Um dia a gente consegue o dinheiro para você fazer uma cirurgia, Dona sempre dizia, acariciando o rosto da filha. Um dia você vai ter a voz mais bonita do mundo. Mas Lara já não acreditava nisso. Aos 12 anos, ela havia aceito que seria sempre a menina muda, como alguns colegas cruéis a chamavam. Quando saiu do banheiro, decidiu pular o recreio e foi para a biblioteca. Era outro de seus refúgios. A senhora Conceição, a bibliotecária, nunca a forçava a falar. Apenas sorria e a deixava escolher os livros que quisesse. "Oi, Flor", disse Conceição quando Lara se aproximou do balcão. "Que tal esse aqui hoje?" Ela segurava um livro sobre música brasileira com fotos de cantores famosos na capa. Lara hesitou. Livros sobre música eram uma tentação e uma tortura ao mesmo tempo. Ela amava ler sobre a vida dos artistas, sobre como descobriram seus talentos, sobre os palcos e os aplausos. Mas também a lembravam constantemente do que ela nunca poderia ter. Mesmo assim, pegou o livro. Não conseguia resistir. Sentou-se na mesa mais afastada e abriu na primeira página. Era a biografia de Elis Regina. Lara conhecia algumas músicas dela, porque a mãe sempre cantarolava, como nossos pais, enquanto fazia a limpeza em casa. À medida que lia, descobriu que Elis também havia enfrentado preconceitos no início da carreira. Era considerada diferente demais, intensa demais para os padrões da época. Mas ela nunca desistiu, murmurou Lara para si mesma, e até mesmo esse sussurro baixinho fez sua garganta doer um pouco. Foi quando ouviu passos se aproximando. Levantou os olhos e viu Bruna, uma das meninas mais populares da sua turma, acompanhada de duas amigas. O coração de Lara despencou. "Olha só quem está aqui", disse Bruna com um sorriso maldoso, a mudinha lendo sobre cantores. Que irônico, não acham? As amigas de Bruna riram. Lara tentou fechar o livro e sair, mas Bruna foi mais rápida e colocou a mão sobre a página. "Espera, deixa eu ver. Elis Regina?" Bruna leu o nome em voz alta de propósito. "Nossa, Lara, você sonha em cantar igual a ela? Que fofa!" "Para com isso, Bruna", disse uma voz baixa. Era João, um garoto da sua turma que raramente falava com alguém. Ele se aproximou da mesa com os punhos cerrados. "Ah, olha só, a mudinha tem um defensor", provocou Bruna. "Que romântico! Dois esquisitos juntos." Lara sentiu as bochechas queimarem de vergonha e raiva. Levantou-se rapidamente, derrubando a cadeira no processo, e correu para fora da biblioteca. Podia ouvir as risadas de Bruna e suas amigas ecoando atrás dela. Não parou de correr até chegar ao pátio dos fundos da escola, onde ficavam os equipamentos de educação física quebrados e esquecidos. Sentou-se numa arquibancada velha e abraçou os joelhos, tentando controlar a respiração. João apareceu alguns minutos depois, meio sem jeito, segurando o livro que ela havia deixado para trás. "Você esqueceu isso", disse ele, estendendo o livro. Lara pegou o livro, mas não conseguiu olhar nos olhos dele. Sentia-se humilhada demais. "A Bruna é uma idiota", continuou João. "Não liga para ela." Lara fez que sim com a cabeça, mas as lágrimas começaram a escorrer novamente. João sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Você sabe", ele começou hesitante. "Eu também sou meio diferente. Tenho dislexia. Demoro o dobro do tempo para ler qualquer coisa, e todo mundo acha que eu sou burro." Lara o olhou pela primeira vez. João tinha olhos gentis e um rosto sincero. Ela nunca havia reparado nele antes. "Mas sabe o que eu descobri?", ele continuou. "Ser diferente não é o fim do mundo. Às vezes é só o começo de algo que ninguém mais consegue ver ainda." Ela queria responder, queria agradecer, mas sabia que se tentasse falar, só sairia aquele sussurro patético que fazia todos rirem ou sentirem pena dela. Em vez disso, abriu o livro na página que estava lendo e apontou para uma frase. "A arte não está em cantar com a voz que você tem, mas em encontrar a música que existe dentro de você." João leu em voz alta e sorriu. "Isso é bonito." "Você acredita nisso?" Lara deu de ombros.
Queria acreditar, mas como encontrar música dentro de si quando sua própria voz era silêncio? O sinal tocou, indicando o fim do recreio. João se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. Vem, vamos enfrentar o resto do dia juntos. Pela primeira vez em muito tempo, Lara não se sentiu completamente sozinha. Pegou a mão dele e se levantou, guardando o livro na mochila como se fosse um tesouro. Enquanto caminhavam de volta para a sala, ela não podia imaginar que aquela conversa com João seria apenas o primeiro passo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. E que em poucos meses, a menina que hoje se escondia no fundo da sala estaria de pé diante de centenas de pessoas, não mais em silêncio, mas encontrando finalmente a música que sempre existiu dentro dela. Por enquanto, porém, era apenas mais um dia sendo Lara, a menina de voz sussurrada num mundo que gritava alto demais. Mas algo pequeno havia mudado. Pela primeira vez, alguém havia visto além do seu silêncio. E às vezes é exatamente assim que os milagres começam, com uma pessoa que acredita em você antes mesmo de você acreditar em si mesma. 3 dias se passaram desde o incidente na biblioteca e Lara ainda sentia o gosto amargo da humilhação toda vez que pensava no sorriso maldoso de Bruna. Mas havia algo diferente agora. A presença constante de João ao seu lado nos corredores da escola. Ele não tentava fazê-la falar, não fazia perguntas invasivas. Apenas estava lá, como um escudo silencioso contra as provocações dos outros. Naquela quinta-feira, Lara chegou em casa mais tarde que o costume. Havia ficado na biblioteca ajudando a senhora Conceição a organizar os livros devolvidos, uma atividade que a acalmava. Ao abrir a porta do pequeno apartamento de 2 cômodos onde morava com a mãe, encontrou Dona sentada à mesa da cozinha com uma pilha de contas à frente. "Oi, meu amor", disse Dona, levantando os olhos dos papéis. Lara notou as olheiras escuras no rosto cansado da mãe. "Como foi a escola hoje?" Lara fez o gesto de mais ou menos com a mão. Dona conhecia sua filha bem o suficiente para entender que algo a incomodava, mas sabia também que forçar uma conversa não adiantaria. "Senta aqui comigo", disse Dona, dando tapinhas na cadeira ao seu lado. "Vou fazer um café e você me conta o que conseguir, no seu tempo." Enquanto a mãe mexia no fogão velho que fazia barulho quando acendia, Lara observou as contas espalhadas na mesa. Conta de luz, de água, do cartão de crédito que Dona usava para comprar comida quando o dinheiro não dava. E no meio de tudo, um papel que fez o coração de Lara disparar. Era um panfleto sobre aulas de canto. "Mãe, o que é isso?", sussurrou ela, apontando para o papel. Dona parou de mexer o café e se virou, as bochechas corando ligeiramente. "Ah, isso! Encontrei na rua. Uma professora de música está dando aulas no centro comunitário do bairro. Pensei que você podia gostar de saber." Lara pegou o panfleto com mãos trêmulas. "Professora Marina Santos, aulas de canto e técnica vocal. Liberte sua voz interior, preços populares." No final, havia um endereço que ela reconheceu. Era a 2 quadras dali, num galpão que servia como centro comunitário. "Mãe, você sabe que eu não consigo", começou Lara, sua voz saindo ainda mais baixa que o normal. "Eu sei, filha, mas às vezes as coisas não são como a gente pensa que são." Dona se aproximou e acariciou o rosto da filha. "Lembra quando você era pequena e cantava aquelas músicas mudinho no seu quarto? Eu ficava do lado de fora da porta, escutando. E sabe o que eu ouvia?" Lara balançou a cabeça. "Eu ouvia música de verdade. Mesmo sem som, mesmo sem voz, havia música ali. Uma música que vinha de um lugar tão profundo que não precisava de cordas vocais para existir." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lara. Dona a puxou para um abraço apertado. "Não estou dizendo que você deve ir nessas aulas. Só estou dizendo que talvez valha a pena descobrir o que essa professora tem a dizer." Naquela noite, Lara não conseguiu dormir. Ficou olhando para o panfleto que havia grudado na parede ao lado da sua cama, ao lado dos seus desenhos favoritos e das letras de música que copiava dos livros da biblioteca.
A lua entrava pela janela pequena do quarto, iluminando as palavras "liberte sua voz interior", como se fosse um sinal. Na sexta-feira, João percebeu que ela estava mais distraída que o normal. Durante o intervalo, eles se sentaram no mesmo lugar dos fundos da escola, embaixo da sombra de uma árvore velha. "Você está diferente hoje", disse João, mordiscando o sanduíche que a mãe havia preparado. "Aconteceu alguma coisa?" Lara hesitou, então tirou o panfleto da mochila e mostrou para ele. João leu em silêncio, as sobrancelhas se franzindo em concentração. "Aulas de canto", murmurou ele. "Você está pensando em ir?" Lara deu de ombros, mas seus olhos estavam cheios de uma mistura de desejo e medo que João reconheceu imediatamente. "Sabe o que eu acho?", disse ele, devolvendo o panfleto. "Acho que você deveria pelo menos conhecer essa professora. Não precisa cantar na primeira aula, só ver o que ela tem a dizer. E se ela rir de mim? E se disser que é impossível?" A voz de Lara saiu tão baixa que João teve que se inclinar para escutar. "E se ela não disser isso? E se ela souber de alguma coisa que a gente não sabe?" Naquele momento, Bruna passou por perto com suas amigas e Lara instintivamente se encolheu. Mas Bruna estava ocupada demais, rindo de alguma piada interna para notar os dois. "Você sempre vai ter medo do que os outros vão pensar", disse João gentilmente. "Mas e se, por uma vez, você fizesse algo só porque você quer fazer, não pelos outros, não apesar dos outros, só por você?" As palavras de João ecoaram na cabeça de Lara pelo resto do dia. À noite, durante o jantar de arroz com ovo que ela e a mãe dividiram, Lara finalmente tomou coragem. "Mãe", sussurrou ela, "posso ir no centro comunitário amanhã? Só para conhecer a professora." O sorriso que se espalhou pelo rosto de Dona foi como o sol nascendo depois de uma tempestade. No sábado de manhã, Lara acordou com o estômago embrulhado. Dona havia conseguido trocar o plantão de sábado para poder acompanhar a filha, o que significava que teriam menos dinheiro no final do mês, mas ela insistiu que valia a pena. O centro comunitário era um galpão simples, com paredes descascadas e um cheiro de mofo que denunciava as infiltrações. Mas quando elas entraram, havia algo mágico no ar. Uma mulher de uns 40 anos, com cabelos cacheados presos em um coque solto e olhos gentis, estava ao lado de um piano velho afinando as cordas de um violão. "Vocês devem ser a Lara e a Dona", disse a mulher, se aproximando com um sorriso caloroso. "Eu sou Marina. Recebi o recado de vocês ontem." Dona havia ligado de um orelhão para marcar uma conversa, explicando brevemente a situação da filha. Marina as convidou para sentar em duas cadeiras plásticas que estavam dispostas em círculo. "Lara, sua mãe me contou um pouco sobre você", disse Marina, sentando-se de frente para elas. "Contou que você ama música, mas que tem algumas dificuldades com a voz. É isso mesmo?" Lara acenou timidamente com a cabeça. "Posso fazer uma pergunta? Quando você escuta música, o que acontece dentro de você?" A pergunta pegou Lara de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado isso antes. Ela pensou por um momento, tentando encontrar uma forma de explicar. Eu sinto como se houvesse algo tentando sair", sussurrou ela, as palavras quase inaudíveis. "Como se houvesse música presa aqui dentro." Ela colocou a mão no peito. Marina sorriu, e foi um sorriso diferente de todos que Lara estava acostumada a receber. Não era de pena, nem de desconforto. Era de reconhecimento. "Sabe, Lara, eu já ensinei música para muitas pessoas ao longo dos anos. E posso te garantir uma coisa. A voz não está só aqui." Ela apontou para a própria garganta. "A voz está aqui." Ela apontou para o coração. "Aqui." Ela apontou para a cabeça. "E aqui." Ela apontou para as mãos. Lara franziu as sobrancelhas confusa. "Deixa eu te mostrar algo", disse Marina, se levantando e indo até o piano. Ela se sentou no banco e começou a tocar uma melodia suave. "Esta música tem voz, mesmo sem palavras. Você concorda?" Lara acenou que sim. "Agora olha isso."
Marina parou de tocar e começou a fazer gestos com as mãos, como se estivesse regendo uma orquestra invisível. Seus movimentos eram tão expressivos que Lara podia quase escutar a música que ela estava regendo. E isso também tem voz, mesmo sem som. A música não precisa de cordas vocais para existir, Lara. Ela precisa de alma. E alma, eu posso garantir que você tem de sobra. Pela primeira vez em anos, Lara sentiu algo parecido com esperança crescendo no peito. Posso te ensinar muitas coisas, continuou Marina. Posso te ensinar a usar o pouco de voz que você tem da melhor forma possível. Posso te ensinar linguagem de sinais musical, que é linda e poderosa. Posso te ensinar a tocar instrumentos que se tornem extensões da sua voz. Mas a coisa mais importante que posso te ensinar é esta. Você já é musical. Você já tem voz. Só precisa aprender formas diferentes de deixá-la sair. Dona estava chorando silenciosamente ao lado de Lara. Era a primeira vez que alguém falava com sua filha sobre música sem começar pela limitação. Você gostaria de tentar? Perguntou Marina. Não cantar, ainda não. Só explorar o que significa ter voz. Lara olhou para a mãe, que acenou encorajadoramente. Então, pela primeira vez na vida, ela disse sim para a música. Sim, sussurrou. E mesmo sendo quase inaudível, foi a resposta mais corajosa que já havia dado. Marina sorriu e se levantou. Então vamos começar. Mas primeiro, me faz um favor? Esquece tudo que te disseram sobre não conseguir cantar. Por hoje, vamos fingir que essas vozes não existem. Combinado? Lara acenou, sentindo uma mistura de medo e excitação que nunca havia experimentado antes. Se você está acompanhando essa história e alguma vez já sentiu que sua voz não era ouvida ou valorizada, me diga de qual cidade do Brasil você está me escutando. Quero saber quantas pessoas entendem o que Lara está sentindo neste momento. A primeira aula oficial de Lara com Marina aconteceu na terça-feira seguinte, depois da escola. Dona havia conseguido um desconto especial. Em vez de pagar R$ 50 por aula, pagaria apenas 20. E ainda assim, Marina insistiu que podia ser menos se a situação apertasse. Talento não tem preço, havia dito ela. E quando encontro um, faço questão de cultivá-lo. Lara chegou ao centro comunitário com as mãos suando e o coração disparado. Durante os 3 dias anteriores, havia oscilado entre excitação e pânico absoluto. E se Marina percebesse que havia se enganado? E se descobrisse que Lara realmente não tinha talento algum? Respirou fundo hoje? Foi a primeira pergunta de Marina quando Lara entrou no galpão. Lara balançou a cabeça, confusa. Respiração é a base de tudo na música. Não só para cantar, para viver música. Vem, vamos começar por aí. Marina a guiou até o centro da sala, onde havia estendido um tapete colorido no chão. Deita aqui. Isso mesmo, de barriga para cima. Lara se deitou hesitante, olhando para o teto rachado do galpão. Marina se sentou no chão ao lado dela. Agora fecha os olhos e só respira. Não pensa em mais nada, só sente o ar entrando e saindo. Por alguns minutos ficaram em silêncio. Lara começou a relaxar, concentrando-se apenas na sensação da respiração. Era estranho. Ela nunca havia prestado atenção consciente em como respirava antes. Agora, disse Marina suavemente, coloca uma mão no peito e outra na barriga. Continua respirando e me diz onde você sente mais movimento. Lara colocou as mãos nas posições indicadas e continuou respirando. Depois de alguns momentos, murmurou, no peito. Perfeito. Agora vamos fazer um experimento. Tenta respirar de um jeito que a mão da barriga se mova mais que a do peito. Lara tentou, mas não conseguiu na primeira tentativa. Marina colocou a própria mão levemente sobre a barriga de Lara. Imagina que você tem um balão aqui dentro. Quando respira, o balão enche e empurra minha mão para cima. Demorou alguns minutos, mas finalmente Lara conseguiu. Quando sentiu a diferença, abriu os olhos surpresa. Sente como é diferente? Perguntou Marina. Essa é a respiração que todos os músicos usam. É a respiração que vai te dar força para tudo que vamos fazer.
Elas praticaram respiração por mais 15 minutos. Marina explicou que a voz, qualquer tipo de voz, mesmo um sussurro, ficava mais forte quando sustentada pela respiração correta. Agora vamos para a segunda parte, disse Marina, ajudando Lara a se sentar. Quero que você escolha uma música que você ama, qualquer uma. Lara pensou imediatamente em Águas de Março, de Elis Regina e Tom Jobim. Era uma música que a mãe cantarolava sempre e que ela própria cantava em silêncio no chuveiro. Boa escolha, disse Marina quando Lara sussurrou o nome da música. Conhece a letra toda? Lara acenou que sim. Então vamos fazer o seguinte. Você vai cantar a música como sempre faz, do seu jeito, com a sua voz, mesmo que seja baixinha. Mas desta vez eu vou fazer algo diferente. Marina se sentou ao piano e começou a tocar os acordes de Águas de Março. Agora canta junto comigo. Lara hesitou. Mesmo estando apenas ela e Marina na sala, sentia-se exposta. Não precisa se preocupar com como soa, encorajou Marina. Só sente a música e deixa ela sair do jeito que conseguir. Timidamente, Lara começou a sussurrar a letra. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Sua voz era tão baixa que mal se ouvia, mas Marina continuou tocando, sorrindo. Quando chegaram ao refrão, algo mágico aconteceu. Marina começou a cantar junto, sua voz clara e forte complementando o sussurro de Lara. Pela primeira vez na vida, Lara estava realmente cantando com alguém. Não era só acompanhar música no rádio, era fazer música junto com outra pessoa. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas ela não parou de cantar. Continuou até o final da música, sua voz sussurrada, entrelaçada com a voz plena de Marina. Quando terminaram, o silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que Lara já havia experimentado. Era um silêncio cheio de música. Lara, disse Marina gentilmente, você tem ideia do que acabou de acontecer? Lara balançou a cabeça, ainda emocionada demais para falar. Você acabou de me mostrar algo que muitos alunos meus, com vozes perfeitas, demoram meses para conseguir. Você cantou com alma, cantou com verdade. E isso, minha querida, é muito mais importante do que volume ou afinação perfeita. Marina se levantou e foi buscar algo numa estante improvisada no canto da sala. Voltou com um caderno pequeno e uma caneta. Este vai ser seu diário musical, disse ela, entregando o caderno para Lara. Quero que toda semana você escreva sobre o que sentiu nas nossas aulas. Não precisa mostrar para ninguém, nem para mim se não quiser. É só para você se conectar com o que está descobrindo. Lara abriu o caderno e viu que Marina havia escrito algo na primeira página. A música não nasce na garganta, nasce no coração e encontra seu caminho até o mundo. Nossa próxima aula vai ser quinta, disse Marina. E quero que você faça uma coisa em casa. Todos os dias, na hora que conseguir, pratica aquela respiração que aprendeu hoje. E se sentir vontade de cantar, mesmo que baixinho, mesmo que só para você, canta. Sem medo, sem vergonha. Só canta. Quando Lara saiu do centro comunitário naquela tarde, sentia-se como se fosse uma pessoa diferente. Ainda era a mesma menina de voz sussurrada, mas algo fundamental havia mudado dentro dela. Pela primeira vez, alguém havia escutado sua voz, realmente escutado, e havia encontrado música nela. Na escola, no dia seguinte, João notou imediatamente a diferença. Você está brilhando, disse ele durante o recreio. O que aconteceu? Lara contou sobre a aula, sobre a respiração, sobre cantar junto com Marina. João escutou tudo com atenção, sorrindo. Eu sempre soube que você tinha algo especial, disse ele. Agora você está descobrindo também. Foi quando Bruna apareceu, como se tivesse um radar para momentos de felicidade que podia destruir. Nossa, João, você ainda está perdendo tempo com a mudinha? Disse ela, parando na frente dos dois. Que triste, você podia estar com pessoas normais. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Em vez de se encolher e querer desaparecer, Lara sentiu uma força nova crescendo no peito. Era como se as palavras de Marina,
Você cantou com alma. Tivessem plantado uma semente de coragem que estava começando a brotar. Lara se levantou, olhou diretamente nos olhos de Bruna e, usando a respiração que havia aprendido com Marina, disse de forma mais clara do que jamais havia falado na escola: eu posso ter voz baixa, mas pelo menos eu tenho alma. O queixo de Bruna despencou. As amigas dela ficaram em silêncio. João arregalou os olhos, impressionado. Bruna tentou se recuperar. Nossa, ela falou. Milagre! Pena que ninguém conseguiu ouvir direito mesmo. Mas o veneno da provocação havia perdido o efeito. Lara não se encolheu. Em vez disso, sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Não precisa ouvir alto para ser verdadeiro, disse ela, ainda usando a respiração profunda. João se levantou ao lado dela e, pela primeira vez, Bruna pareceu desconfortável. Ela murmurou algo sobre dois esquisitos e saiu com as amigas, mas era evidente que havia perdido o controle da situação. Nossa, disse João quando ficaram sozinhos. De onde veio isso? Da Marina, respondeu Lara. Ela me ensinou que eu já tenho voz. Só preciso aprender a usá-la. Naquela noite, Lara escreveu sua primeira entrada no diário musical. Hoje eu descobri que cantar não é só sobre fazer som alto. É sobre deixar a música que está dentro de mim encontrar um caminho para fora. Marina me ouviu, realmente me ouviu, e encontrou música no meu sussurro. E pela primeira vez eu me defendi na escola. Usei minha voz baixinha, mas usei com força. Não sei o que vai acontecer nas próximas aulas, mas sei que algo está mudando. Eu estou mudando. Dona encontrou a filha escrevendo no caderno quando chegou do trabalho. Como foi a aula, meu amor? Perguntou, sentando-se na beirada da cama. Mãe, disse Lara, fechando o caderno, eu acho que vou conseguir cantar de verdade um dia. Era a primeira vez que Lara falava sobre música com esperança em vez de tristeza. Dona a abraçou forte, sentindo que sua filha estava começando uma jornada que nem ela mesma conseguia imaginar onde ia dar. E se você já passou por um momento assim na sua vida, quando alguém acreditou em você antes mesmo de você acreditar em si mesmo, deixe nos comentários de qual parte do mundo você está me acompanhando. Adoro saber quantas pessoas entendem essa sensação de descobrir que somos maiores do que pensávamos ser. 2 semanas se passaram desde que Lara havia enfrentado Bruna, e a escola inteira parecia ter notado a mudança. Ela não era mais a menina invisível que se escondia no fundo da sala. Ainda falava baixo, ainda tinha sua condição vocal, mas havia uma postura diferente, uma presença que não existia antes. As aulas com Marina estavam se tornando o ponto alto da semana de Lara. Ela já havia aprendido a usar melhor sua respiração, havia descoberto que conseguia cantar algumas notas, sussurrando de forma mais controlada. E Marina havia introduzido algo novo: instrumentos. A música tem 1000 formas de existir, havia dito Marina na aula anterior, mostrando para Lara um violão de cordas gastas, mas ainda funcional. Se sua voz precisa de ajuda para chegar aos outros, vamos dar essa ajuda a ela. Lara descobriu que tinha facilidade natural com cordas. Seus dedos pequenos e ágeis se adaptaram rapidamente às posições dos acordes básicos. Em casa, praticava os movimentos no ar, fingindo que tinha um violão, decorando as posições que Marina havia ensinado. Era quinta-feira, dia de aula, e Lara estava particularmente ansiosa. Marina havia prometido uma surpresa especial naquele dia. Quando chegou ao centro comunitário, encontrou Marina acompanhada de um homem alto e magro, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil. Lara, este é o seu Roberto, disse Marina. Ele é músico, toca em bares aqui da região há mais de 30 anos. E hoje vai nos dar uma mão com uma coisa muito especial. Seu Roberto se aproximou e cumprimentou Lara com um aperto de mão caloroso. Marina me contou sobre você, menina. Diz que você tem um talento muito especial escondido aí dentro. Lara sentiu as bochechas corarem. Ainda não estava acostumada com elogios relacionados à música. O que vamos fazer hoje, continuou Marina, é uma experiência.
Roberto trouxe alguns instrumentos diferentes e você vai poder experimentar todos eles. Quero que sinta qual deles conversa melhor com você. Roberto abriu uma caixa grande e começou a tirar instrumentos de dentro. Um violão, um cavaquinho, uma flauta doce, um pandeiro e algo que Lara nunca havia visto antes. Um instrumento pequeno, parecido com um piano em miniatura. Isso é uma melódica, explicou Roberto, notando o interesse de Lara. Você sopra aqui e aperta as teclas. É como se sua respiração virasse melodia diretamente. Lara pegou a melódica com curiosidade. Roberto mostrou como segurar e como soprar suavemente enquanto pressionava as teclas. O som que saiu foi doce e limpo, como um sussurro musical. Tenta tocar uma música que você conhece, sugeriu Marina. Lara pensou por um momento, então começou a soprar suavemente enquanto procurava as teclas para Águas de Março. Demorou um pouco para encontrar as notas certas, mas quando encontrou, a melodia que saiu da melódica foi clara e bonita. Meu Deus, murmurou Roberto. Marina, você não me disse que ela tinha ouvido absoluto. Ouvido o quê? Perguntou Lara, parando de tocar. Ouvido absoluto, explicou Marina. É a capacidade de identificar e reproduzir notas musicais sem precisar de referência. É muito raro e você acabou de mostrar que tem. Lara franziu a testa, confusa. Mas eu só toquei uma música que eu conheço. Sim, mas você encontrou as notas certas na primeira tentativa, sem ninguém te ensinar onde elas ficavam, disse Roberto. Isso não é normal, menina. Isso é dom. A palavra dom ecoou na cabeça de Lara de uma forma estranha. Durante toda a sua vida, ela havia pensado em si mesma como alguém com uma deficiência, uma falta. Nunca havia considerado que pudesse ter algo a mais, algo especial. Quer tentar mais uma vez? Perguntou Marina, sentando-se ao piano. Desta vez, vou tocar uma melodia que você provavelmente não conhece e você tenta reproduzir na melódica. Marina tocou uma melodia simples e bonita. Lara escutou com atenção, depois levou a melódica aos lábios e reproduziu a melodia quase perfeitamente na primeira tentativa. Roberto balançou a cabeça impressionado. Em 30 anos de música, eu vi talento assim, talvez 3 ou 4 vezes. Naquele momento, Lara sentiu algo que nunca havia sentido antes. Orgulho de si mesma. Não o tipo de orgulho que vem de fazer algo esperado, mas o orgulho de descobrir uma capacidade única e especial que era só dela. Posso fazer uma proposta? Disse Roberto, guardando os outros instrumentos de volta na caixa. Tem um evento no final do mês, uma roda de música aqui no centro comunitário. Nada muito formal, só alguns músicos da região se juntando para tocar. Que tal se você participasse? O sorriso no rosto de Lara se desfez imediatamente. Eu? Mas eu não posso. Eu não sei cantar direito. Quem disse que você precisa cantar? Perguntou Roberto. Você pode tocar melódica, pode acompanhar a gente. Música não é só sobre voz, menina. É sobre fazer parte de algo maior. Marina se aproximou e pôs a mão no ombro de Lara. Não precisa decidir agora. Pensa em casa, conversa com sua mãe. Mas eu acho que seria incrível. Você tocando com músicos de verdade, mostrando esse talento que descobriu. Lara saiu da aula naquele dia com a cabeça girando. Roberto havia deixado a melódica emprestada para ela praticar em casa, e ela a segurava como se fosse um tesouro. Quando chegou em casa, Dona ainda não havia voltado do trabalho. Lara se sentou na cama e começou a tocar a melódica baixinho, para não incomodar os vizinhos. Descobriu que conseguia tocar qualquer música que conhecia de ouvido, e o som do instrumento era perfeito para sua personalidade. Suave, delicado, mas com uma presença clara. Estava tão concentrada tocando que não percebeu quando Dona chegou e ficou parada na porta do quarto escutando. Que instrumento é esse, meu amor? Perguntou Dona suavemente, para não assustar a filha. Lara explicou sobre a aula, sobre o ouvido absoluto, sobre o convite de Roberto. Dona escutou tudo com atenção e Lara notou que os olhos da mãe brilhavam com uma mistura de orgulho e emoção.
E você quer participar dessa roda de música? Perguntou Donna. Eu quero, admitiu Lara, mas também estou com medo. E se eu travar na hora? E se eu errar na frente de todo mundo? Donna se sentou na cama ao lado da filha e pegou a melódica nas mãos, examinando-a com cuidado. Sabe o que eu penso? Disse ela. Eu penso que você já superou coisas muito mais assustadoras que essa. Lembra quando você enfrentou a Bruna na escola? Lembra quando teve coragem de aceitar as aulas da Marina? Lara acenou que sim. Então você já provou que é corajosa. E agora tem uma oportunidade de mostrar para o mundo o que eu sempre soube que estava aí dentro. Donna tocou o peito da filha, no lugar do coração. Sua música. Naquela noite, Lara escreveu em seu diário musical. Hoje eu descobri que tenho algo chamado ouvido absoluto. Roberto diz que é raro e especial. Pela primeira vez na vida, alguém disse que eu tenho algo especial. Não que me falta alguma coisa, mas que eu tenho algo único. E me convidaram para tocar numa roda de música de verdade, com músicos profissionais. Estou com medo, mas também com uma vontade enorme de dizer sim. Marina sempre diz que a música precisa sair de dentro da gente para chegar aos outros. Talvez seja a hora de deixar minha música chegar mais longe. No dia seguinte, na escola, Lara contou tudo para João durante o recreio. Ele escutou com os olhos arregalados de admiração. Lara, isso é incrível, disse ele. Você tem que aceitar. Imagina, você tocando com músicos profissionais. Mas e se eu não conseguir? E se for muito difícil? João pensou por um momento, então sorriu. Lembra o que você me disse quando enfrentou a Bruna? Que sua voz pode ser baixa, mas você tem alma? Lara acenou que sim. Então leva essa mesma alma para a música. Se você tem esse dom que o músico falou, é porque é para usar, não é para esconder. Foi nesse momento que Bruna passou por perto, como sempre acontecia nos piores momentos. Mas desta vez, em vez de provocações, ela parecia curiosa. Do que vocês estão falando com tanta animação? Perguntou ela, de uma forma que não soava completamente maldosa. João e Lara trocaram olhares. Para surpresa de ambos, Lara decidiu responder. Música, disse ela, usando a respiração profunda que havia aprendido. Descobri que tenho talento musical. Bruna franziu as sobrancelhas, como se não soubesse como reagir a essa informação. Que tipo de talento? Ouvido absoluto, respondeu Lara com uma confiança que ela mesma não sabia que possuía. E vou tocar numa roda de música com músicos profissionais. Por um momento, Bruna pareceu genuinamente impressionada. Então, como se lembrasse de seu papel, tentou recuperar a atitude superior. Ah, claro, a mudinha vai tocar música. Quero ver. Mas dessa vez, a provocação saiu sem força. Havia algo na postura de Lara, na forma como ela havia falado sobre seu talento, que desarmou a maldade de Bruna. Você vai ver sim, disse Lara calmamente. Todos vocês vão ver. E naquele momento, ela soube que ia aceitar o convite de Roberto. Não por birra, não para provar nada para Bruna ou para qualquer outra pessoa, mas por ela mesma, pela música que havia descoberto dentro de si e pela menina que estava se tornando. Uma menina que havia aprendido que ter uma voz diferente não significava ter menos voz. Apenas significava ter uma voz única. Faltavam apenas 5 dias para a roda de música, quando o pânico realmente atingiu Lara. Ela estava praticando com a melódica no quarto, quando, de repente, suas mãos começaram a tremer tanto que não conseguia mais pressionar as teclas corretamente. As músicas que tocava com tanta facilidade há 2 semanas, agora pareciam impossíveis. Mãe, chamou ela, com a voz mais alta que conseguiu, o que não era muito alto. Donna apareceu na porta do quarto, secando as mãos no avental. O que foi, meu amor? Eu não consigo mais tocar, disse Lara, as lágrimas começando a escorrer. Esqueci tudo, não sei mais onde ficam as notas, eu não posso participar da roda de música. Donna se sentou na cama e puxou a filha para um abraço. Respira devagar, como a Marina te ensinou. Mas Lara estava em pânico total. E se eu travar na hora? E se não conseguir tocar nada?
Vai ter um monte de gente olhando e o Roberto vai se arrepender de ter me convidado. E a Marina vai ficar decepcionada e... Lara, para. A voz de Dona foi firme, mas carinhosa. Você está se antecipando em coisas que nem aconteceram ainda. Vem, vamos ligar para a Marina. Elas foram até o orelhão da esquina e Dona ligou para a Marina explicando a situação. Marina pediu para falar com Lara. Minha querida, disse Marina do outro lado da linha, isso que você está sentindo tem nome, medo de palco. Todo músico passa por isso. Mas todo músico sabe cantar direito, murmurou Lara no telefone. Eu sou só uma menina com uma melódica emprestada. Escuta bem o que vou te falar, disse Marina, sua voz ficando mais séria. Ontem eu liguei para Roberto para combinarmos os últimos detalhes da roda de música. Sabe o que ele me disse? Que não consegue parar de pensar na sua música, que em 30 anos tocando, raramente viu alguém tocar com tanta verdade quanto você. Lara ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Roberto já escolheu 3 músicas que vocês vão tocar juntos. Ele quer que você seja solista numa delas, carinhoso, do Pixinguinha. Disse que sua forma de tocar combina perfeitamente com o espírito da música. Solista? A voz de Lara saiu num fio. Solista. Roberto, um músico profissional com décadas de experiência, quer que uma menina de 12 anos seja solista numa música clássica brasileira. Você acha que ele faria isso se não acreditasse completamente em você? Quando Lara desligou o telefone, ainda estava nervosa, mas era um nervosismo diferente. Havia esperança misturada com o medo. Nos 3 dias seguintes, Lara se dedicou como nunca antes. Acordava às 6 da manhã para praticar antes da escola. Praticava no recreio. João havia se tornado seu assistente pessoal, segurando partituras e dando palavras de encorajamento. E praticava à noite até Dona mandar dormir. Marina marcou ensaios extras. Roberto apareceu em todos eles, trazendo seu violão e toda a sua experiência. Aos poucos, Lara foi relaxando. A música de Roberto complementava perfeitamente seu som da melódica. E quando tocavam juntos, ela sentia como se estivessem conversando numa linguagem que só eles entendiam. Sabe qual é seu maior talento, Lara? Perguntou Roberto, depois de um ensaio particularmente bom. Não é só o ouvido absoluto, embora isso seja impressionante. É a sua capacidade de tocar com emoção pura. Você não tem vícios, não tem maneirismos. Quando você toca, é como se a música nascesse naquele momento. Na quinta-feira, véspera da apresentação, aconteceu algo inesperado na escola. Lara estava guardando seus materiais quando a professora Márcia se aproximou. Lara, posso falar contigo um momento? Lara acenou que sim, curiosa. Soube por aí que você vai participar de um evento musical amanhã. É verdade? É sim, professora. E você toca que instrumento mesmo? Melódica, respondeu Lara, sua confiança musical começando a superar a timidez escolar. A professora Márcia sorriu, mas foi um sorriso diferente dos anteriores. Não tinha pena, tinha curiosidade genuína. Você sabe, Lara, durante todos esses anos, eu sempre soube que havia algo especial em você. Talvez eu só não soubesse como ajudar você a encontrar isso. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Bruna, que estava passando no corredor, parou ao ouvir a conversa. Professora, é verdade que a Lara vai tocar música? Perguntou ela. Parece que sim, respondeu a professora Márcia. Posso perguntar uma coisa? Bruna olhou diretamente para Lara e havia algo diferente em seus olhos. Por que você nunca disse que sabia tocar música? Lara ficou surpresa com a pergunta. Não esperava a curiosidade vinda de Bruna. Eu só descobri há pouco tempo, respondeu ela. Mas você sempre gostou de música, né? Lembro que você sempre ficava com aqueles livros sobre cantores na biblioteca. Era surreal estar tendo uma conversa normal com Bruna, sem provocações ou maldade. Sempre gostei, admitiu Lara. Só achava que nunca poderia fazer música de verdade. E agora pode? Agora, acho que sim. Bruna ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando algo difícil. Olha, Lara,
ela disse finalmente. Eu sei que eu não fui muito legal com você. E eu meio que tenho vergonha disso agora. Lara arregalou os olhos. Essa não era a Bruna que ela conhecia. Por que você fazia isso? Perguntou Lara, com uma coragem que nem sabia que possuía. Bruna baixou os olhos. Porque eu tinha inveja. Você sempre pareceu tão especial, mesmo sendo quieta, mesmo com sua voz baixinha. Os professores sempre prestavam atenção em você de um jeito diferente. E eu achava que se te fizesse sentir mal, talvez eu me sentisse melhor. A sinceridade na voz de Bruna pegou Lara completamente desprevenida. Mas não funcionava, né? Continuou Bruna. Eu continuava me sentindo mal. E ainda por cima me sentia culpada por ser má com você. Bruna, começou Lara, não sabendo bem o que dizer. Eu queria que você soubesse que torço por você amanhã, de verdade. E que, se você deixar, eu gostaria de tentar ser sua amiga de verdade dessa vez. Lara ficou em silêncio por alguns segundos, processando tudo. Então, surpreendendo a si mesma, ela sorriu. Eu gostaria disso, disse ela. Quando Lara chegou em casa naquela tarde, encontrou uma surpresa esperando. Dona estava na sala, com um vestido simples, mas bonito, estendido na mesa. É para amanhã, disse Dona com um sorriso tímido. Consegui uns trabalhos extras essa semana. Queria que você tivesse algo especial para usar na sua primeira apresentação. O vestido era azul claro, da cor do céu, com pequenas flores bordadas à mão. Lara nunca havia tido um vestido tão bonito. Mãe, você não precisava... Começou ela, mas Dona a interrompeu. Precisava sim. Minha filha vai tocar num palco pela primeira vez. Isso merece ser comemorado. Naquela noite, Lara mal conseguiu dormir. Praticou as músicas mentalmente dezenas de vezes. Imaginou como seria estar no palco. Pensou em tudo que poderia dar errado e em tudo que poderia dar certo. Por volta da meia-noite, levantou-se e foi até a janela do quarto. A lua estava cheia, iluminando as casas simples do bairro. Pegou a melódica e, bem baixinho para não acordar ninguém, tocou Carinhoso, a música que tocaria como solista no dia seguinte. Enquanto tocava, pensou em toda a jornada até ali. A menina que se escondia no fundo da sala, que era zombada por sua voz diferente, que sonhava com música, mas achava que nunca poderia fazê-la. E agora, ali estava ela, na véspera de sua primeira apresentação, com um talento reconhecido por músicos profissionais, com a melódica que se tornara uma extensão de sua alma, e com pessoas que acreditavam nela. Terminou a música e ficou olhando para a lua. Amanhã, pela primeira vez na vida, sua música chegaria aos ouvidos de dezenas de pessoas. Sua voz, não a voz das cordas vocais que não funcionavam direito, mas sua verdadeira voz musical, seria finalmente ouvida. Amanhã, sussurrou ela para a lua, eu não vou mais ser a menina invisível. E pela primeira vez em sua vida, ela realmente acreditou nisso. Se alguma vez você também teve que enfrentar seus maiores medos para encontrar seu verdadeiro potencial, me conte de qual lugar do mundo você está assistindo a essa história. Quero saber quantas pessoas entendem essa sensação de estar na véspera, de se descobrir completamente. O centro comunitário nunca havia recebido tanta gente. Quando Lara chegou com Dona, às 6 da tarde, já havia mais de 100 pessoas sentadas nas cadeiras de plástico que Roberto e outros voluntários haviam organizado em fileiras. O pequeno palco improvisado, feito com tablados emprestados da escola municipal, parecia enorme aos olhos de Lara. Meu Deus, murmurou ela, apertando a mão da mãe. É muita gente. É muita gente que veio te ouvir, corrigiu Dona gentilmente. Olha só quantas pessoas queriam escutar música hoje. Marina apareceu sorrindo radiante. Lara, você está linda nesse vestido. Como está se sentindo? Nervosa, admitiu Lara, mas também animada. Perfeito. Nervoso e animado é exatamente como um músico deve se sentir antes de uma apresentação. Roberto se aproximou, carregando seu violão e com um sorriso tranquilizador. Pronta, parceira. A palavra parceira fez algo especial no coração de Lara.
Ela não era mais a menina que precisava de ajuda. Ela era a parceira de um músico profissional. Pronta, disse ela, e pela primeira vez realmente se sentia assim. Eles foram para o pequeno camarim improvisado, uma sala nos fundos do galpão onde ficavam guardados materiais de limpeza. Marina havia decorado com algumas plantas e flores para tornar o ambiente mais acolhedor. Vamos aquecer? Sugeriu Roberto, tirando o violão do estojo. Eles passaram 10 minutos tocando escalas e pequenos trechos das músicas que apresentariam. A melódica de Lara soava clara e segura. O nervosismo estava se transformando em concentração. Do lado de fora, podiam ouvir o burburinho da plateia crescendo. Marina espiou pela cortina que separava o camarim do palco. "Gente, vocês não vão acreditar", disse ela, voltando com os olhos brilhando. "Tem gente de pé no fundo do galpão. Vieram pessoas de outros bairros. E olha só quem está na primeira fileira." Lara foi até a cortina e espiou discretamente. Seu coração disparou. Lá estava João, com um sorriso enorme no rosto. Ao lado dele, para sua surpresa absoluta, estava Bruna, que havia trazido as duas amigas. Na fileira de trás, reconheceu a professora Márcia e vários outros professores da escola. "A notícia se espalhou", explicou Marina. "Roberto comentou com alguns músicos da região sobre você e eles contaram para outros. Todo mundo está curioso para conhecer a menina prodígio com ouvido absoluto." "Prodígio", repetiu Lara, saboreando a palavra. Há 6 meses, as pessoas se referiam a ela como a menina muda. Agora era a menina prodígio. Um homem de uns 50 anos apareceu no camarim. Roberto se levantou imediatamente para cumprimentá-lo. "Pessoal, este é o Carlinhos, dono do bar Samba em Prosa. Carlinhos, esta é a Lara." Carlinhos estendeu a mão para Lara com um sorriso genuíno. "Roberto me falou muito sobre você, menina. Vim especialmente para te ouvir tocar." Lara cumprimentou Carlinhos timidamente, sem saber que aquele encontro mudaria sua vida mais uma vez. "É hora", anunciou Marina, olhando o relógio. "A plateia está pronta." Roberto pegou seu violão e se dirigiu à cortina. "Lara, lembra o que conversamos. A música já está dentro de você. Só deixa ela sair." Quando pisaram no palco, o burburinho da plateia diminuiu gradualmente até se transformar num silêncio expectante. Lara olhou para a multidão de rostos voltados para ela e, por um momento, sentiu as pernas bambas. Então, seus olhos encontraram os de Dona, na segunda fileira. Sua mãe estava chorando de emoção e orgulho e movia os lábios dizendo: "Eu te amo." Roberto se aproximou do microfone. "Boa noite, pessoal. Meu nome é Roberto Santos e há 30 anos eu toco música nesta cidade. Hoje tenho a honra de apresentar a vocês uma parceira muito especial, Lara Silva, de apenas 12 anos, que vai mostrar para todos nós que a música não tem idade, não tem limite, só precisa de alma." Os aplausos foram calorosos e encorajadores. Lara se posicionou ao lado de Roberto, sua melódica nas mãos. "Vamos começar com Asa Branca, de Luiz Gonzaga", anunciou Roberto. As primeiras notas do violão ecoaram pelo galpão e Lara entrou com a melódica no momento exato. Sua música fluiu naturalmente, complementando as cordas de Roberto de uma forma que parecia ensaiada há anos, não semanas. A plateia estava visivelmente impressionada. Lara podia ver rostos de surpresa positiva, pessoas sussurrando entre si com admiração. Quando terminaram a primeira música, os aplausos foram entusiasmados. "Agora", disse Roberto, "uma música que é só dela, Carinhoso, de Pixinguinha, tocada pela melódica mágica da Lara." Este era o momento que Lara havia temido e sonhado ao mesmo tempo. Ela seria completamente sozinha no palco, sem a segurança do violão de Roberto para se apoiar. Levou a melódica aos lábios e respirou fundo, usando tudo que Marina havia ensinado sobre respiração. Então, começou a tocar. A primeira nota de Carinhoso saiu clara e doce, preenchendo cada canto do galpão.
Lara fechou os olhos e se deixou levar pela música, esquecendo completamente da plateia, dos nervos, de tudo que não fosse a melodia que fluía através dela. Ela tocou como nunca havia tocado antes. Cada nota carregava emoção, cada pausa tinha significado. Era como se todos os anos de silêncio forçado estivessem finalmente encontrando voz através daquele pequeno instrumento. Quando chegou ao final da música, abriu os olhos e se deparou com algo inacreditável. A plateia inteira estava de pé, aplaudindo de forma ensurdecedora. Algumas pessoas estavam chorando. João gritava, "Isso aí, Lara!", com os punhos no ar. Bruna estava aplaudindo com lágrimas nos olhos. A professora Márcia tinha as mãos no coração, visivelmente emocionada. Mas foi quando Lara viu Carlinhos, o dono do bar, se aproximando do palco, que ela soube que algo especial estava acontecendo. "Menina", disse Carlinhos no microfone, "em 20 anos dirigindo uma casa de música, eu nunca ouvi nada igual. Você tem um dom único." Ele se virou para a plateia. "E quero fazer um convite oficial aqui, na frente de todos. Lara, você gostaria de tocar no meu bar todos os sábados? Um show só seu, com sua melódica, tocando as músicas que quiser?" O galpão explodiu em gritos de aprovação. Lara olhou para Roberto, que estava sorrindo orgulhoso. Olhou para Marina, que acenou encorajadoramente. Olhou para a Dona, que estava chorando de felicidade. Eu posso mesmo?" perguntou Lara, ainda sem acreditar. "Pode e deve", respondeu Carlinhos. "Talento como o seu precisa ser compartilhado com o mundo." Roberto se aproximou do microfone para a última música da noite. Para encerrar, uma música que vocês todos conhecem e que ganha um significado especial hoje. Imagine, de John Lennon, tocada por 2 gerações de músicos que acreditam que a música pode transformar o mundo. Quando começaram a tocar Imagine, algo mágico aconteceu. Pessoas na plateia começaram a cantarolar junto. Primeiro apenas algumas vozes, depois dezenas, até que todo o galpão estava cantando em coro, com a melódica de Lara guiando a melodia. Lara olhou para a plateia cantando e, pela primeira vez em sua vida, entendeu completamente o que Marina havia dito no primeiro dia. A voz não está só na garganta, está no coração, na alma, nas mãos. Ela havia encontrado sua verdadeira voz e estava usando essa voz para fazer 100 pessoas cantarem juntas. Quando a música terminou, os aplausos duraram 5 minutos inteiros. Pessoas gritavam "Bravo! Mais uma! Lara, Lara, Lara!" Ela nunca imaginou que seu nome pudesse ser gritado em coro por uma multidão. Roberto a puxou para a frente do palco. "Pessoal, vocês acabaram de presenciar o nascimento de uma estrela. Lembrem-se deste dia, porque daqui a alguns anos, quando a Lara estiver tocando nos maiores palcos do Brasil, vocês poderão dizer que estavam aqui no começo." Depois da apresentação, Lara foi cercada por pessoas querendo parabenizá-la, conhecê-la, falar sobre música. Bruna foi uma das primeiras a se aproximar. "Lara, desculpa por tudo que eu fiz. Você é incrível, de verdade." "Obrigada, Bruna. E eu aceito suas desculpas. Pessoas mudam, né?" João a abraçou com força. "Eu sempre soube que você era especial. Agora todo mundo sabe também." Quando finalmente conseguiram sair do centro comunitário, já era quase meia-noite. Lara caminhava para casa ao lado de Dona, ainda usando o vestido azul claro, carregando sua melódica como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. "Como você está se sentindo, minha estrela?" perguntou Dona. Lara parou no meio da calçada e olhou para o céu estrelado. "Mãe, lembra quando eu era pequena e você dizia que um dia eu teria a voz mais bonita do mundo?" "Lembro." "Pois é, acho que esse dia chegou. Só não era do jeito que a gente imaginava." Dona riu e abraçou a filha. "Às vezes os milagres chegam embalados de formas que a gente não espera." "E sabe o que é o mais incrível?" continuou Lara. "Durante toda a apresentação, eu não pensei nenhuma vez que minha voz era diferente ou que eu tinha algum problema. Eu só pensei em música.
porque você finalmente entendeu que sua diferença sempre foi seu dom. Enquanto caminhavam pelas ruas vazias do bairro, Lara repensou em toda a sua jornada. Da menina que se escondia no fundo da sala, à jovem musicista que havia recebido aplausos de pé de mais de 100 pessoas. De alguém que achava que nunca poderia fazer música, a alguém que tinha acabado de ser convidada para tocar profissionalmente. "Mãe", disse ela, "amanhã eu quero ligar para a Marina e dizer que aceito todas as oportunidades que aparecerem. Quero tocar no bar do Carlinhos, quero dar apresentações, quero ensinar outras crianças que são diferentes, que elas também podem encontrar sua voz. E você vai conseguir tudo isso, meu amor. Você já provou que pode." Ao chegarem em casa, Lara guardou cuidadosamente a melódica no estojo que Roberto havia dado de presente. Antes de dormir, escreveu sua última entrada no diário musical. "Hoje não foi só o dia da minha primeira apresentação. Foi o dia em que eu descobri quem realmente sou. Não sou a menina com problema de voz. Sou Lara, musicista que usa uma melódica para fazer as pessoas sorrirem, chorarem, cantarem junto. Sou alguém que transforma silêncio em música e música em alegria. E amanhã, quando acordar, vou continuar sendo essa pessoa, para sempre. E se você chegou até aqui e essa história tocou seu coração de alguma forma, me deixe nos comentários de qual canto do mundo você me acompanhou até o final. Quero agradecer a cada pessoa que acreditou que milagres podem acontecer quando aprendemos a valorizar nossas diferenças ao invés de escondê-las. Porque, no final das contas, todos nós temos uma música única dentro de nós. Às vezes, só precisamos de coragem para deixá-la sair.